Paz, igreja, bom dia, como tem passado? Vamos aqui iniciar esse EBD e hoje nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. E aqui é interessante falar, porque a parábola da ovelha perdida ela está dentro de um contexto muito interessante. Porque dentro do mesmo capítulo ali de Lucas, capítulo 15, nós vamos encontrar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. O que essas parábolas têm em comum? Quando nós percebemos o seu contexto, nós vamos ver que a sua história ela é envolvida de alguém ou algo que se perdeu e foi encontrado. E aqui, logicamente, Jesus está falando daquele que está perdido e foi encontrado. E quando nós olhamos para essas parábolas, nós vamos perceber que a ovelha perdida ela é perdida fora da presença do pastor. E quando nós olhamos para a dracma perdida, é algo que se perde dentro. E quando nós olhamos para o filho pródigo, nós podemos perceber que está perdido tanto o filho mais novo que saiu, quanto o filho mais velho que está dentro. Então aqui essa parábola, ela envolve aqui, podemos dizer, a igreja no seu contexto como um todo. Aquele que está perdido fora, mas existem também aqueles que estão perdidos dentro da igreja. E nós vamos aprender sobre isso aqui a partir das parábolas. Mas aqui nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida, sobre aquele que se perdeu fora. Vamos ler o texto, Lucas 15, versículo 1 a 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei os criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E quando nós vemos aqui esse primeiro parágrafo, o primeiro versículo aqui, vamos dizer que todos os discípulos, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei os criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E quando nós olhamos para o contexto do judaísmo de Israel, nós vamos ver que existia muita divisão. Nós vamos ver que existiam os santos e os pecadores. E ali ele vai dizer que os publicanos e os pecadores, que aqueles que eram considerados pecadores por aqueles que eram judeus, que estavam ali de acordo com as leis deles. Então nós vamos ver que existia essa divisão porque existia um grupo que pensava que eram os santos e se sentiam no direito de dizer quem eram os pecadores. Só que o contexto de todas essas parábolas, nós vamos perceber que quanto os publicanos e pecadores, quanto os fariseus, os mestres da lei, eles estavam perdidos porque nenhum estavam conectados com o Pai. Só que nesse contexto da ovelha perdida, nós vamos perceber que Jesus, ele senta-se com os pecadores porque fazia parte da missão de Jesus. Quando nós olhamos para a história de Israel, para a história da Bíblia aqui, a partir de Gênesis, nós vamos perceber que quando acontece a queda, agora existem pecadores que precisam de redenção. E a missão de Jesus aqui é morrer por aqueles ao qual estão afastados do Pai. Mas não só isso, ele vai atrás daquele que está ferido, daquele que está perdido. Então aqui o tema central é o amor de Cristo pelos perdidos. Mas ao entrar nessa missão, fariseus e mestres da lei, que cumpriam com todos os requisitos, se colocavam como santidade, se colocavam como aceitos por Deus, criticavam Jesus por causa do seu amor pelo perdido, de correr atrás daquele que está ferido, daquele que está longe do Pai. Então o tema central aqui nós podemos perceber que é o amor de Cristo pelos perdidos. Versículo 3 e 4 diz: então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma,
Não deixe as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E aqui nós podemos fazer uma alusão à igreja. Porque aqui está falando daquele que está fora da igreja, que não tem contato com a igreja, que é aquele que se perdeu fora. Aqui nós podemos dizer que é aquele que está vivendo segundo a sua vontade, aquele que está vivendo uma vida segundo os seus desejos, dos pensamentos, da carne, aquele que vive para si mesmo, aquele que está refém e escravo dos seus vícios. Jesus está dizendo aqui que existem aqueles que estão perdidos. E aqui nessa parábola ele quer abrir os nossos olhos e mostrar para nós que lá fora existem os perdidos. Porque corremos o grande risco de entrar em uma bolha, onde existe somente a igreja. Estamos presos à igreja. Mas quando nós olhamos para fora, nós vamos ver a dor e as mazelas do mundo e pessoas que precisam do amor e da redenção de Cristo Jesus. Então parte da missão de Cristo está fora da igreja. Por isso que nós temos a missão de evangelizar, de falar, de viver Cristo Jesus para que as pessoas possam ver em nós a realidade de Cristo. Porque existem muitas pessoas que necessitam do amor de Cristo. Mas olha só o que ele diz, até encontrá-la. Está ligado a uma persistência. Jesus, nesse parábola, ele está dizendo que o pastor ele vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Então ele está falando para nós, irmãos, que não é somente uma, duas, três vezes, não, é tentar, orar, pedir discernimento até que essa pessoa seja encontrada. O que falta em nós é uma empatia por aquele que está perdido. Pensa pelo seguinte: hoje você é um ser que está salvo, que está no Pai, que ama o Pai, que caminha junto com o Pai. E a alegria enorme está com o Pai, porque o Pai está presente em nossas vidas. Então nós devemos olhar para esse que está de fora e dizer: eles precisam estar junto conosco. Ele precisa participar do mesmo amor, da mesma entrega, do mesmo relacionamento. Então nós temos que olhar para ele não como coitado, pecador, miserável, mas olhar para ele e dizer: existe uma chance para você, existe uma vida para você, existe uma história para você. E essa história está em Cristo Jesus. Então nós temos que ir até encontrá-la, porque nós precisamos ter empatia e amor por aqueles que estão perdidos. No versículo 5 e 6 ele caminha dizendo: e quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ao chegar, se reúne com os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. Provavelmente a ovelha estava perdida, longe. E este ato é um ato de misericórdia de Deus, onde Deus ele vai e encontra o pecador. E ele pega esse pecador e coloca nas costas e leva-o de volta para casa. E isso é um ato de misericórdia de Deus. Porque se formos pensar pelos atos humanos, nós não éramos merecedores, porque nós estávamos junto com o Pai, mas por escolha própria nós saímos, nós nos desviamos dos caminhos. Nos encontramos em mazelas, em desejos pecaminosos. E o que Jesus está mostrando para nós é que ele olha para nós e tem misericórdia. Misericórdia porque é ele que vai ao encontro do perdido. É ele que se direciona até aquele que necessita de salvação. É ele que se coloca como um agente de transformação. Porque ele entende que por nós mesmos nós não voltaríamos ao Senhor, mas pela graça de Jesus ele vai ao encontro e nos salva. Por isso que é um ato de evidência da misericórdia de Deus e alegria pelo que foi salvo. Você já se perguntou quais são os atos que traz alegria para o Senhor? E ele vai dizer que existem alegria naquele que está voltando. Então, quando alguém se rende ao Senhor, nós deveríamos pular, gritar, se alegrar, porque ele
estava perdido e voltou para Jesus. E ele vai dizer no versículo 7, eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E aqui nós temos que entender algo, não é porque Jesus se alegra com aquele perdido que está voltando, que ele não se alegra com aqueles que estão já salvos e não precisam de arrependimento. No contexto da parábola, nós temos fariseus e mestres da lei dizendo que esses pecadores não poderiam se assentar com eles. Mas o que Jesus está dizendo para nós é que a alegria dele não está somente naqueles que estão perto e foram salvos, mas há muito mais alegria naquele que estava perdido e foi encontrado em misericórdia por causa do sacrifício de Jesus. A alegria dele é porque aquele que estava vivendo longe do Pai agora está com o Pai. Então a pergunta é: como nós podemos deixar Deus feliz? Como podemos nos alegrar com Cristo Jesus de acordo com essa parábola? Porque nós entendemos que outros versículos vai falar sobre o que deixa Deus feliz, a nossa vida de devoção, de santidade, de amor a Ele. Mas nesse ato específico da ovelha perdida, o que deixa Jesus e o Pai feliz é quando um pecador se arrepende. Então, para que possamos aqui deixar Deus feliz, nós precisamos ser persistentes, ir até aquele que necessita, por empatia a Ele, porque Ele necessita de salvação. Porque o que nós mais desejamos é que mais um esteja na presença do Pai, para que possamos nos alegrar e nos regozijar em Deus por aquele que estava perdido e foi encontrado. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que o seu coração possa estar aqui predisposto àquele que está em pecado, para que ele se converta e venha participar do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.